gente vai gerar um mecanismo de síntese de trajetória com 3 pontos com tempo especificado. Aqui a gente tem nossos dados, aqui é x, é a coordenada x do O2, e aqui isso é a coordenada y do O2, beleza? Daí a gente adiciona esses dados no GeoGebra O2, o que vai ser de dado de entrada no GeoGebra O2, L2 também, ρ, L1 não vai precisar porque basicamente é o 4 menos O2, mas aqui a gente adicionou o 4, L2 também, L3 e L4. Esses vão ser os nossos dados de entrada para montagem no mecanismo. Agora vamos lá para o GeoGebra, já adicionei alguns pontos aqui, retirei ele lá do código. Esses aqui são os mesmos valores, vocês podem até verificar o mesmo valor, beleza? Daí a gente tem L2, L3, L4 e o ângulo φ de rotação, que apesar de não estar mostrando aqui nos dados, ele é de 25 graus. Aí o que falta adicionar é o ρ, Ctrl C, e também os ângulos de rotação, Ctrl V, colocar aqui ρ é igual a isso, beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui em quais são os ângulos de rotação do problema. São 30, 75 e 120 graus. TH θ 2, 1, colocar a simbologia, é igual a 30 graus. 30 alto GRE. TH 22 é igual a 75 graus. 75 alto GRE. TH 23 é igual a 120 alto GRE. Certo? Temos esses dados aqui, já é o suficiente para a gente montar o problema. Início. Como é que começa? Traçar uma reta paralela, passando a paralela ESC, e reta perpendicular, reta paralela, pega o eixo X e conecta no ponto A2. Círculo de centro e raio, com raio L2. L2, certo? Beleza. Próximo passo, ferramenta, interseção. Interseção dos objetos, forma T. Beleza. Próximo passo, ângulo com amplitude fixa. Seleciona B, O2, e esse ângulo vai ser θ 2, 1. Seleciona B, O2, esse ângulo é θ 2, 2. Seleciona B, O2, esse ângulo é θ 2, 3, certo? Vou tirar alguns elementos aqui só para ficar mais limpa a visualização. As interseções também podem sair momentaneamente. Eu vou tirar também esse círculo, não vai ser interessante no momento, nem essa reta, certo? Vou renomear aqui esses pontos. Prestar atenção que, como eu já tenho esse ponto A aqui nomeado, se eu tentar alterar ele aqui para o meu ponto, sei lá, A, não dá certo. Mas no momento eu não quero nenhum ponto A. Esse ponto aqui vai ser o meu A1. Vou nomear A1. Esse ponto aqui, meu A2. Esse outro ponto aqui, meu A3. Vou nomear A3. Beleza. Daí, o que é que a gente tem agora? A1, A2 e A3. Agora a gente tem que determinar S1, S2 e S3. Como é que determina? Faz um centro de raio L3 em A1 e faz um centro de raio L4 em O4. A interseção entre os dois é justamente o ponto S1. Aí aqui no A2, centro de raio L3 e aqui centro de raio L4. Aí a interseção entre os dois é S2 e a mesma coisa para o A3. Aí vamos lá, centro de raio A1 L3. Centro de raio L4. Não ESC, ferramenta de interseção. Seleciono esse círculo e esse círculo aqui, que é justamente, eu vou ampliar aqui porque o desenho vai ficar um pouco esquisito, porque
é, eles estão com algumas dimensões que não são muito proporcionais em umas em relação às outras. Mas no final o problema tem que obter o resultado que são os pontos que foram dados inicialmente no problema, que são os pontos P, e também os θ4 tem que dar o mesmo valor, θ3 também tem que dar os mesmos valores lá dos resultados mostrados. Então, vamos dar continuidade. Aqui, agora como saber qual desses pontos eu devo utilizar? Pode ser o ponto C ou o ponto D, um vai dar uma montagem cruzada e outro aberta. Inicialmente eu vou escolher esse ponto C, posso que eu esteja errado. Caso esteja errado, a gente volta no problema. Vou conectar logo aqui os segmentos. Ou conectar logo, vamos ver, O4. O4, ele vai se conectar a C. Caso for D o ponto, depois eu mudo, mas inicialmente IC vai estar conectado a 1. Esse C eu vou mudar para esse 1 neste instante, não, na nomenclatura. Mas posso aqui, inicialmente não, vou deixar para o final. E O4, deixa eu dar um S que na verdade não é o 4. Segmento A1 está conectado ao 2. ESC. A ideia agora eu vou fazer algumas alterações. Configurações. Mudar só a cor para vermelho. Criar o rótulo. Está suficientemente bom. Venho aqui em copiar estilo visual. Vou acessar por aqui. Copiei do vermelho, colo nesse e colo nesse. ESC. Agora para um A2 e A3, mesma coisa. Círculo de centro e raio, A2, L3. Eu vou tirar esse ponto D aqui da visualização, e cancelar, não ESC. E tipo, esse círculo aqui eu não vou querer A1, L3, por enquanto. A intenção é colocar esse círculo aqui, L4, e esse círculo aqui, L3. Eu posso fazer clicando nele também, vou fazer clicando nos dois círculos. Da outra vez eu fiz clicando aqui na barra esquerda. Tanto faz como você vai selecionar a interseção. Seleciono esse círculo e esse outro. Pronto. Daí aparentemente seria o ponto F, de acordo com essa categoria aqui. Mas eu não sei se vocês perceberam. Vamos ver aqui. Olha a diferença daqui, né? Tá vendo a diferença de angulação? De D para F tem o mesmo ângulo, de C para E também aparenta ter o mesmo ângulo. Não dá para saber ao certo nesse daqui qual dos dois seria a parte que seria conectada. Inicialmente não está tão simples assim de visualizar, mas eu vou chutar que seria o ponto E. Então vamos dar continuidade aqui. Vou só ocultar esses caras. Eu posso vir para a ferramenta aqui, segmento, clicar aqui no ponto E. Ponto E eu posso também utilizar essa ferramenta aqui da esquerda, vai estar conectada a A2. Tá vendo? E também eu posso também utilizar a conexão utilizando aqui da esquerda A2, vai estar aqui conectado a O2, certo? E também O4 vai estar conectado a esse ponto E, certo? Vou ampliar para vocês verem que também dá certo. Essa configuração, mesma ideia, e também tá certo. Aí eu vou só, deixa eu dar um S. Eu vou só mudar alguns parâmetros de visualização. Cor, colocar aqui azul e também exibir rótulo. Não. Aí para facilitar meu lado, é o estilo visual, coloco aqui, também serve, não só utilizando aqui da esquerda. Pronto, agora mesmo passo para o A3, círculo centro e raio, raio L3, certo? Aí eu vou vir aqui, deixa eu dar uma ampliada, que eu vou pegar a interseção entre os dois círculos. Tá vendo que tem 3 círculos porque tem um aqui, que é esse, que é centrado em A2, que já não me serve mais. Eu tenho que utilizar o centrado em A3. Em A3 na verdade. Interseção, pega os dois círculos.
certo? Eu vou supor que vai ser não esse ponto G, o ponto H aqui de interseção, devido também à angulação do problema. Eu posso estar errado também. θ21 igual a 30, θ22 igual a 75 e θ23 igual a 120. Tem uma boa diferença de ângulos entre 2,45 e entre esses dois 120. Não necessariamente isso quer dizer que o ângulo entre essa barra e essa barra aqui tem que ser esses ângulos. Porque tipo, isso daqui vai representar mais uma variação dos ângulos θ4, na verdade. Isso seria mais ou menos essa ideia. Mas voltando aqui, vamos dar continuidade. Vou utilizar o H. Posso estar errado, mas após a montagem do mecanismo vai ser tudo verificado. Agora conectando o ponto H, segmento, vou pegar aqui H, ele vai ficar conectado a 3. Percebe que quando eu conectei errado a 1, né? Mas eu posso mudar aqui na barra esquerda. Vou dar um ESC para não utilizar segmento. E vira só colocar 3 que ele vem para o lugar. Pronto. Certo? Aí a 3 está conectado ao 2. E também a gente vai ter que o 4 está conectado a esse H que é o nosso S3. Ele deve ser provavelmente, não vou garantir ainda de certeza. Beleza, dá um ESC. Agora vamos deixar isso tudo aqui na cor verde. Configurações, rótulo, cor, verde. Depois vou só copiar estilo visual. Copiar estilo visual, clica aqui em verde, clica nesse segmento, clica nesse segmento. Agora o próximo passo é gerar os pontos P do problema. A ideia é o seguinte: pega o raio A, pega o ponto A, círculo de centro de raio com raio ρ, daí e depois faz um ângulo de rotação em relação ao segmento, ligando a 1 ao ponto S1, que é esse chamado L3, e encontra o ponto P de rotação, que vai estar preso ao elo 3, que é o acoplador. Mas só falando assim fica meio complexo, fazendo é melhor. Vamos fazer A1, raio ρ, ok. Vou pegar a interseção entre A1 e deixa eu lembrar o nome dele, e esse daqui que é a interseção entre o círculo e o acoplador que é o L3, que é essa barra aqui vermelha, que está ligando a 1 ao ponto S1 que eu ainda não renomeei, que eu só supus que seja ele até o momento. Se qualquer coisa depois a gente altera, caso esteja errado. Ferramenta de interseção, beleza, entre esse círculo e essa barra aqui, é o ponto I. Esse ponto I não vai importar muito por enquanto. Aí eu uso ângulo com amplitude fixa, aí lanço aqui I A1 e lanço aqui o ângulo que é φ, que eu já defini anteriormente no problema. Esse daqui eu vou mudar o nome dele, que esse cara aqui é o P1, renomear P1. Percebe-se, olha, como o dado é exatamente igual ao P1, que é menos 28, uma boa precisão, e 18 a outra coordenada dele, que são exatamente os dados do problema, que depois eu posso até mostrar, talvez. Beleza, esse menos 28 e 18, já achei o ponto P1. Eu já posso até unir os segmentos dele. Segmento. Deixa eu dar um ESC aqui só para melhorar essa visualização. Vou tirar esse ângulo daqui. Esse I também não precisa. Esse círculo ele está conectado a 1, então eu não vou precisar dele para o momento. Vou conectar agora quem? A1 a P1, certo? E vou conectar P1 ao meu S1. Deixa eu dar uma ampliada aqui no problema, certo? Ele vai conectar a C1. Ainda estou com um círculo aqui que não é necessário. Deixa eu tirar ele aqui, que provavelmente é círculo P. Beleza. Era para ter tirado ele. Vou utilizar novamente. Copiar estilo visual. Copiar esse estilo vermelho. Vou jogar nessa barra aqui e nessa outra aqui. Beleza. Mesma coisa para 2 e para 3. Vamos lá. Círculo de centro e raio.
em A2. O raio dele vai ser quem? Rho. Beleza. Agora vou fazer o que? Interseção. Círculo. E vou pegar quem? O segmento que está ligando ao A2 a o meu S2, que eu ainda vou mudar o nome dele posteriormente. Agora, qual é o próximo passo? De colocar um ponto rotacionado em relação a esse J e esse A, que vai ser o meu ponto P. Vem aqui, clica aqui em J, clica em A2 e ângulo φ, certo? Esse J vai ser justamente o meu P2. Percebe-se também, está vendo a coordenada dele? 19, uma carrada de 9, que basicamente é 20, e aqui 58, que é justamente a coordenada do P2. Isso prova que o problema está convergindo para os dados que a gente tem. Esses são os pontos fornecidos no problema para determinar aqueles resultados que eu mostrei anteriormente. Depois eu vou mostrar para vocês verificarem que está certo. Antes disso, vou tirar algumas coisas aqui para interseção. Posso tirar o J. Esse círculo, não, círculo eu posso manter. Não, círculo eu não vou precisar, na verdade. E vou utilizar aqui a ferramenta segmento 1 A2 a P2. E P2 eu vou, deixa eu dar um Ctrl Z que eu errei. P2 eu vou unir o meu S2. Já tá, acho que mais que na hora de eu renomear eles. Deixa eu dar um ESC aqui, vou renomear logo eles. Renomear S1. Renomear S2, certo? Chega aqui em H, renomear S3, certo? Era para ter renomeado, mas também não tem problema, desde que não atrapalhe a questão. Chega aqui, copiar estilo visual. Basicamente, a metodologia usada em uma posição usa para as outras. Aí é bom que a cada vez que você faz, ganha prática. Em A3, círculo, raio, rho. Ferramenta, interseção desse círculo com esse cara aqui. Vou dar um ESC, esse círculo já pode ir embora, não vou precisar mais dele. Ângulo com amplitude fixa, C, A3, φ, certo? Percebe-se também, tá vendo esse ponto C'? Deixa eu dar um ESC aqui. Ele é meu ponto 13. E percebe-se que ele bate exatamente com os dados que são fornecidos no meu problema inicial. Não foi mostrado no início do vídeo, mas eu vou mostrar no final. Que aqui é -2 e aqui é 112, que bate justamente com o que é esperado. Deixa eu dar um ESC aqui rapidinho para eu tirar só esse ângulo logo. Essa interseção não são necessários. A3 conecta o ponto P3 e P3 eu vou conectar o meu S3, certo? Por último passo, vou copiar estilo visual, o verde, que é a minha terceira posição. Essas cores aqui podem ser adotadas à vontade, fica a critério de quem está fazendo o mecanismo. A ideia agora é fazer a animação do mecanismo para provar que ele realmente está fazendo isso. Mas antes disso, eu vou mostrar os ângulos θ4, θ41 e θ42, θ3, θ4, θ32 e θ31 e mostrar que eles devem bater igual ao do problema fornecido. Aí vou iniciar aqui, primeiro passo. Essa metodologia que eu estou usando aqui pode ser usada para qualquer problema que seja desse tipo. Síntese de trajetória com 3 pontos e tempo especificado. Aí reta paralela, eixo X. Sempre os ângulos que são calculados no problema estão sendo em referência ao X. Pode fazer em relação a Y? Pode, mas já teria que mudar um pouco o código. Aí fica a critério de quem está fazendo. Aí geralmente a metodologia utilizada é a orientação em relação ao eixo X. Aí eu vou marcar um ponto qualquer em cima dessa reta, qualquer lugar. Vou calcular os θ41. Aí eu vou usar agora a ferramenta ângulo. Antes eu estava usando ângulo com amplitude fixa, agora a ferramenta ângulo. Eu vou selecionar aqui
ponto E, ponto 4. Aí eu vou começar calculando θ41. Quem é θ41? É o ângulo de rotação em relação ao eixo X do L4. Então eu vou pegar em relação a esse cara aqui, essa barra aqui que eu estou passando por cima. Então eu vou conectar aí o ponto E ao 4S1. Aí esse vai ser o meu θ41. Conectei. Esse é para ser meu θ41, que tem que bater exatamente com o resultado lá do programa. Deixa eu dar um ESC aqui rapidinho. Vou só mudar o nome dele aqui. TH41, certo? E eu vou nem exibir ele, só estou mais interessado nesse valor aqui, que é 228,7167. Provavelmente o programa ele deve calcular transformando em ângulo negativo, ou seja, considerando que ele está no sentido horário. Daí o que deve ser feito é só fazer uma analogia dos resultados. Aqui o ângulo é 228,1667 aproximadamente. Deixa eu só reconectar aqui. Aí o θ41 tem que dar exatamente esse valor, menos 31,2832. E o ângulo que deu foi esse daqui. Aí eu vou subtrair aqui utilizando a calculadora. Utilizar aqui a ferramenta calculadora. Eu tenho esse ângulo aqui. Pronto. O que é que eu posso fazer para achar esse ângulo? Eu tenho que esse valor que é menos 321, Ctrl C, e eu somo ele mais 360. Aí o resultado tem que dar esse cara aqui. Fiz aqui a calculadora. Aí eu vou fazer Ctrl V. Ocorreu algum problema aqui na hora de digitar o ângulo. Acho que eu sei qual foi o motivo. Ele não considerou a vírgula na hora da conta. Mas eu vou fazer a conta na minha própria calculadora. Quem está vendo o vídeo não vai poder ver, mas quem quiser conferir, faz na sua calculadora pelo celular, o que for. Vou pegar esse ângulo aqui, que é de menos 131,28 32764 mais 360 tem que dar o valor que eu obtive no GeoGebra. O ângulo do GeoGebra deu 228,7167 e o calculado em Python, mesmo valor. Quem quiser pode conferir, quer dizer que está tudo certo. Eu vou fazer a mesma coisa para outros ângulos, depois é só conferir que bate a mesma coisa. O vídeo está mais demorado porque também estou explicando algumas coisas, mas aí perde um pouco de tempo. Vou aqui com a ferramenta ângulo, conectar o ponto E ao 4, certo? E conecto ao ponto S2 para achar o θ42. Aqui vai ser, vou dar um S aqui, esse aqui vai ser o meu TH42, certo? Não vou colocar ele para exibir. Eu vou só também fazer logo o θ43 selecionar a ferramenta, seleciono esse ponto. Esse ponto a nomenclatura dele não é muito importante. E agora eu acho esse ponto aqui que é o S3, certo? Beleza. Vou dar um S. Eu vou aqui, θ4, 3. Pronto. Esses valores aqui tem que bater exatamente com o fornecido pelo programa. Vamos ver, por exemplo, θ43 é 5,5261. 5,5261, exatamente o valor que a gente obteve lá. E se eu somar isso aqui mais 360, menos 54,41, que é o θ42, tem que dar o valor lá obtido no GeoGebra. Menos 54,41, 03429. Não, 030429. 030429 mais 360, que dá 305,58.
que é exatamente o que foi obtido no GeoGebra. Então, beleza. Agora, para achar o θ31, θ32 e θ33, é uma ideia bem parecida. Eu vou tirar essa reta aqui e esse ponto E não me importa mais. Só queria saber os valores. Se eu quiser, eu também posso exibir os ângulos aqui, pra vocês verificarem. Mas, bem tranquilo. Já para achar, eu vou exibir essa reta aqui que ela vai me ajudar só para eu pegar outras retas. Reta paralela, certo? Aí eu faço uma reta, pego essa reta e marco o ponto A1. Pega essa reta, pode marcar até sendo a reta paralela ao eixo, tá bom. Marca no ponto A2 e outra reta aqui você marca no ponto A3. Vou dar um ESC aqui rapidinho. Vou desmarcar essa reta aqui do ponto A4. Aí agora, vou marcar um ponto. Eu marco um ponto em cima de cada reta dessa. Um ponto aqui em A1, outro ponto aqui em H e outro ponto aqui em L, certo? Aí, beleza. O que é feito agora? Para achar o θ3, ele é o ângulo em relação à horizontal do elemento L3, do acoplador, que ele é justamente essa barra aqui é o acoplador. Então, basicamente, é só pegar esse H e H ponto A1 e depois conectar no ponto S1. Aí, basicamente, esse vai ser o... esqueci até a palavra. O θ3. Caso eu não tenha esquecido. É isso mesmo. Mas vamos conferir na verdade a ferramenta é ângulo. H A1 S1. Tem que dar isso. Beleza. Eu vou tirar esse ângulo daqui. Não é importante no momento. Agora para achar o θ32, aciona um ponto L, que é uma reta que está passando aqui em cima de A2. E aqui o H é uma reta que está passando aqui em cima de A1. Eu seleciono A2 e vou selecionar a barra L3, ou o ponto S2 na verdade, certo? Ponto S2, beleza. Posso tirar daqui também e depois eu renomeio os nomes todos. Mesma ideia para A3, vou selecionar essa reta aqui que está passando, um ponto em cima dela, o A3, e também vou pegar o S3. Beleza, vou dar um ESC aqui, para de exibir, aí eu faço TH21, na verdade já estava errando, é TH31, TH32 e TH33. Beleza, aí tem esses ângulos aqui. Vou olhar logo esse TH33 que eu não vou precisar estar calculando nada aí, 2.3937. Provavelmente tem algo errado no código, porque deveria dar 2.3937, talvez eu tenha até pegado algum ponto errado. Vou dar uma olhada já já, mas deixa eu dar alguma olhada nesses aqui. Menos 31.732, deixa eu colocar aqui, menos 31, 131 na verdade, 31.7, menos 31.28327, não é ponto 732 na verdade, 732, 05489 mais 360, dá 228,2679. 228,2679. Esse daqui provavelmente... eu já descobri o erro. O TH3 não está pegando em S13. Deixa eu colocar aqui. Eu tinha colocado, pegado errado. Agora deu certo. 3.7636. Que é exatamente isso aqui, tá dando certo. Verificar o último ponto, θ32, menos 55.492114, 3
2, 1, 14, 3, mais 360. Dá 304,50788. 304,50788. Dá uma boa precisão. Então, a gente percebe que todos os dados estão de acordo com o problema. Quer dizer que o problema ele foi resolvido. Vou mostrar aqui, antes de eu animar o mecanismo, os dados de entrada, que são justamente os dados do meu problema. Eu obtive exatamente como eu tinha mostrado. Esse é o meu código, mas aqui, olha só o que eu tenho. São os ângulos e aqui os pontos, que são justamente os pontos que eu obtive. Eu vou mostrar justamente aqui no GeoGebra logo como é que faz a exibição de texto. Vou clicar aqui, vou colocar aqui P1 igual, acesso aqui avançado, GeoGebra, e aqui você coloca as variáveis, porque caso você mude as variáveis, elas mudam em tempo real no seu texto. Eu vou mostrar mais à frente. P2 igual a P2 e P3 igual a P3, certo? Vou dar um OK. Tá vendo exatamente os dados do problema, menos 28 e 18, menos 28 e 18, 20 e 58, são as coordenadas 20 e 58, né? É a aproximação, porque o código ele não calcula exatamente, ele faz um método numérico para calcular cada coisa, e por isso que, e também tem a questão da aproximação de dados que são fornecidos aqui ao problema, né? Não são dados exatos, são aproximações. Aí quanto mais casas decimais, melhor o seu resultado. E aqui P3 menos 2 e 112, e também é o dado do seu problema, menos 2 e 112, para os números 30, 75 e 120, como foi mostrado. Deixa eu mostrar aqui. 30, 75 e 120. Beleza. Daí, o que a gente tira? Agora a gente pode fazer a guia de motora. Na guia de motora é o seguinte: deixa eu tirar essas retas aqui que só está trabalhando esses pontos. Deixa eu dar um cancelar aqui porque eu estou selecionando outra ferramenta. Só vou ocultar esses caras para questão de visualização. Agora eu vou só animar esse problema aqui para mostrar que está dando certo. O que pode ser feito para animar? Tem a guia de motora, que eu não vou mostrar nesse problema porque dá um pouco mais de trabalho. Deixa para outra coisa futura. E vou colocar só como se fosse um batente, que é para ele ir de um ângulo a outro. Como é que eu faço isso? Vou pegar aqui, vamos iniciar aqui com um círculo de centro e raio. Vou conectar ele aqui em O2 e ele vai ter o comprimento L2, baixa justamente em A. Beleza, aí ele vai de θ21 até θ22 no meu mecanismo. Então eu vou fazer um slide, que é esse cara aqui, controle deslizante e ângulo. Vou chamar ele aqui só de DTH2. Pronto, é suficiente. E eu vou colocar o intervalo dele aqui. Ele está indo de 30 Alt GRE, você digita para aparecer ângulo, e até 120 graus. Que aí você limita o seu mecanismo. Aí vamos começar a brincadeira, certo? Vou dar só um ESC aqui, porque para fazer isso daqui, que eu vou manter círculo, só dar uma configurada nele. Exibir rótulo, não. Cor, não vou mudar o estilo, vou só mudar isso daqui para isso. Tá bom, é suficiente. Beleza. Daí agora, qual a ideia? Vou fazer uma reta. Eu acho até que eu já tenho essa reta por aqui. Olha, pronto, já é o suficiente. E vou utilizar esse ponto B, vai me ajudar. Que eu vou fazer um ângulo com amplitude fixa, B, O2, e a amplitude vai ser DTH2, que ele vai ficar variando, DTH2, que ele vai animar o mecanismo. Beleza. Esse ponto B aqui, eu vou até mudar o nome dele, que ele vai se chamar meu ponto A. Aí eu vou aqui, clico no ponto B, nomear, e ele chama o ponto A. Pode chamar como você quiser, o que for melhor para o seu problema. Fora desespero, não me importa muito. Beleza, essa reta agora eu já posso tirar ela daqui, não vai importar também. Deixa eu voltar lá para cima. Reta. Esse ponto B também não vai mais nem nada. Beleza.
Vou só passar um segmento já ligando O2. Esse aqui vai girar, certo? Beleza. O que pode ser feito agora, como é que conecta o resto dos pontos? Faz um A3, a mesma ideia que foi utilizada antes. Centro em A3, raio L3, certo? E centro em O4, raio L4. Então eu tenho até esse círculo por aqui do L4, vou só exibir ele. Ele já está sendo exibido, tinha esquecido até disso. Círculo centro e raio L3, certo? E eu vou só pegar a interseção dele. Esse aqui. Eu já está até justamente. Estou pegando já usar a ferramenta de interseção. Eu vou conectar ambos, esse a esse. Aí provavelmente é esse meu ponto M aqui, que vai ser o meu S. Vou até renomear, vou excluir esse M, não o M eu vou usar, o N eu oculto. E esse M vou renomear para S. Renomear. S. Ok. Eu vou só conectar os segmentos, como já foi feito antes. S vai estar conectado ao meu ponto A, certo? E o meu ponto S também vai estar conectado ao 4. Esse mecanismo é bem estranho na verdade, mas o que é que tem? Ele resolve o problema que a gente quer. Não seria das melhores opções, teria outras opções que tem as questões dos cognatos, que são mecanismos que são de formas diferentes e resolvem o mesmo problema, mas que não vai ser abordando essa questão porque senão ficaria mais extenso. Beleza? Vou dar um ESC aqui nesse segmento. Eu já tenho esse em preto. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Já uma animação, vai ficar faltando só o ponto P. Mas vou dar só uma prévia do que ele vai fazer. Chega aqui em controle deslizante, botão direito, animação. Ele vai fazer justamente o percurso pré-estabelecido, certo? Tá vendo que ele vai de um ponto a outro. O único ponto que está faltando é o ponto P. Justamente a ideia do mecanismo é levar de P1 até P3, passar por P2 e passar por P3. É uma síntese de 3 pontos. Você quer levar de um ponto ao outro, utilizando ângulos especificados. O que está faltando é só o ponto P, que eu vou fazer justamente agora. Beleza, pausa ele aqui. Como é que faz isso agora? Círculo centro e raio em A, Rho. Raio Rho. Novamente, mesma ideia. Vou utilizar a ferramenta interseção. Se atentar a isso, é o círculo com esse segmento aqui que é L13, que é o que está prendendo A ao ponto S. Aí esse ponto M, ângulo com amplitude fixa. Pode ser esse mesmo. Ponto M, ponto A, e aqui é φ. Certo? Ok. Daí esse ponto, tanto o círculo como a interseção eu posso tirar. Que vai me interessar só esse linha, que vai ser meu ponto P. Vou renomear ele. Ponto P. Beleza. Aqui eu conecto aqui. E esse daqui eu vou conectar no outro. Deixa eu dar um ESC aqui, que já é o suficiente para mostrar o mecanismo em si. Vou só tirar esse círculo. Daqui eu vou ocultar também. Vou ocultar o objeto. Pode também, para exibir aqui isso aqui. Eu vou animar esse cara. Olha, pode perceber que ele leva exatamente do ponto P1 até o ponto P13, passando exatamente pelos pontos e na parte desejada que eu quero, certo? Vou dar até uma ampliada também.
É fornecido também no código, os dados são fornecidos S1, S2, S3, S4. Se eu olhar os valores, ele tem que bater igual também esses resultados. Então eu vou olhar aqui só no GeoGebra, só para ver, se ver mais de perto que está funcionando exatamente. Só tirei esse ângulo aqui. Pronto. Podem ver que ele leva exatamente ponto P de um ponto ao outro. Esse mecanismo também pode ser feito com dia de motora, mas aí fica a critério de quem está fazendo. Deixa eu só fazer outra coisa aqui. É só mostrar os pontos S para ficar fácil de identificar que os pontos S do problema está correto. Como muito provavelmente todos os dados deram exatamente igual, muito provavelmente os pontos S vão dar. Basicamente não tem erro, desde que você acertou tudo, não tem mais erro com outros dados relevantes. S3 poderiam ter ser feitas outras análises. Olha, vamos ver as coordenadas do ponto S1. Menos 543,9165. Menos 543,9165. Aí a coordenada 2, menos 523,7882. Menos 523,7882. S2, 423,525,0058. Mesmo ponto. 423,525,00. Aqui já percebe que não é 58, é 56. Né? É porque também já é uma precisão bem mais alta. Essa daqui não faz tanta diferença no problema. Coordenada Y de S2, menos 571,977. Menos 571,977. S3, 745,7239. 745,7239. E a última, 136,7636. 136,7636. Isso acontece, por exemplo, que se os resultados gerados no seu código ele não bater exatamente esses resultados quando você voltar, é porque justamente você utilizou uma baixa precisão. Aí é necessário utilizar uma alta precisão para obter esses resultados. Vou só trazer essa caixa de texto um pouco mais para cá. Eu vou dar uma ampliada nesse problema aqui. Então basicamente era isso. E encerra o vídeo.